Pessoal, primeiro queria agradecer a Lela, a Admix, que me convidaram para vir aqui compartilhar um pouquinho com vocês a nossa experiência com recrutamento, talentos e o que o benefício impacta dentro dessa realidade. A gente tentou trazer qual que era a relação deles, né, com relação tanto à atração, motivação e retenção desse profissional, né? Então, como que a gente descobre isso? Como que a gente dividiu essa análise que foi feita, né? Então, basicamente, analistas e suportes, média gerência e alta gerência, dentro de 4 quesitos, 4 componentes de remuneração. Tá? E aí o peso que cada um tem dentro desse movimento de atração de profissionais e os principais benefícios valorizados por cada um desses profissionais, desses executivos. O que a gente vê de forma geral? Salário base, ele tem um nível de atratividade alto, né? Então, se você pagar muito mais para um executivo, ele tem uma atratividade alta para ele se movimentar e vir para dentro da organização. Quando a gente pensa em bônus de curto prazo, níveis de analistas e suporte, ele tem um peso moderado. Por quê? Ele é um componente que, em percentual do pacote total do profissional, ele não é tão expressivo. Então, quando a gente fala, poxa, eu vou trocar, meu emprego atual tem um salário, eu vou para um outro com 1,5 salário de bônus, não é algo que vai trabalhar numa atração de uma forma tão forte. Quando a gente pensa de um analista, de um suporte, quando a gente fala de vale-refeição e vale-alimentação, ele tem um peso bastante expressivo dentro da remuneração dele. Se uma pessoa que ganha R$3.000 e dentro de um pacote de vale-alimentação, vale-refeição, tem R$600, R$800, quer dizer, muitas vezes chega até a representar 30%, 1/3 dessa remuneração dele a mais. Então, quando você tem esses benefícios bem implantados, quando você tem esse benefício bem desenhado, ele tem um poder de atração bastante alto, assim como assistência médica e odontológica. Por quê? De forma geral, a empresa ela acaba fazendo um pouco o papel do Estado, quando ela concede esses benefícios. São pessoas que, com o seu próprio salário, elas não conseguiriam estar adquirindo planos de uma rede particular, por exemplo. Então, se eu não concedo esse benefício, eu acabo ficando em desvantagem sobre aquele meu concorrente que concede mesmo que de um plano básico. Já quando a gente pensa numa média gerência, o benefício principal aí que se olha é o veículo da empresa. Porque você tem 2 pesos aí, e não é só um peso financeiro, mas você tem uma questão de status também. Assistência médica e odontológica também é um item super importante. Quando a gente fala em gerentes, eles estão num momento de vida que é o sujeito que está ali na faixa dos 30, 40 anos, tem filhos pequenos, muitas vezes. Então, odontologia é uma coisa que, com certeza, ele vai usar. Plano de assistência médica, quem tem criança aqui, quem tem filho, sabe também como que isso daí não é importante. Previdência também começa a ser uma preocupação dos executivos. Isso também é um ponto importante, porque ele começou a descolar já do benefício máximo da Previdência, hoje, na faixa de R$3.500. E ele sabe que ele vai precisar, no futuro, ter o quê? Ter essa complementação da Previdência Pública. A pessoa que está hoje numa média gerência, ele quer ascender à alta gerência. Então, ele investe muito na sua própria preparação. Então, aquelas empresas que, de forma geral, oferecem o benefício de um auxílio educação, né? Então, reembolso do MBA, ou muitas vezes até conceder dias da semana para ele ir fazer o seu MBA, cursos fora e tal. Isso é muito bem visto e muito bem pesado por executivos de média gerência, de forma geral. Quando a gente entra em alta gerência, aí já tem um impacto bem diferente, porque o pacote de benefícios ele tem um valor moderado para esse executivo. Porque, na composição de salário dele, o benefício é a menor parte. Então, muitas vezes, ele olha muito a questão dos bônus de curto e longo prazo, o salário também é importante, mas tem um quesito moderado, pacotes, quando a gente está falando em alta gerência, e o que é importante para ele, o que ele sempre nos questiona. Mais uma vez, é o veículo da empresa e previdência privada. Quando a gente fala em rotatividade, eu não sei se todo mundo tem essa percepção sobre rotatividade, mas hoje, no mercado geral, fonte aqui é o DIEESE, a rotatividade no mercado geral é 43%. E aí eu separei um pouquinho, porque a construção civil, em razão da forma que ela atua, você tem uma rotatividade muito alta, que polui o índice, mas se a gente pegar um setor de serviços e comércio aqui, eu estou falando em 39% e 41%. Então, é um índice bastante elevado, quando a gente pega uma percepção geral. Se a gente comparar com o que seria uma taxa de rotatividade ideal, que é algo entre 10% e 20%.
que a gente entende aqui? Que o pacote de benefícios ele gera uma diminuição da rotatividade, né? Então, quando a gente olha assistência médica para gerências, auxílio-refeição de forma geral para suporte, são os benefícios com maior impacto dentro desse nosso quadro. Os impactos tangíveis são aqueles de curto prazo e que são mensuráveis, né? Então, é o custo. Então, essa rotatividade ela me traz um custo de demissão, de rescisão, recrutamento e seleção para repor a vaga daquele que saiu, exames médicos admissionais e demissionais, aí também tem uniformes e outros tantos custos, tempo médio de reposição dessa vaga, o treinamento que essa pessoa vai ter que ter e a produtividade que ela não entra produzindo da forma que aquele que saiu, muitas vezes. Então, ela tem um tempo até conseguir produzir na sua plenitude. Esses são os impactos tangíveis, que são de uma mensuração um pouco mais fáceis. Quando a gente pensa nos impactos intangíveis da rotatividade, eu tenho médio e longo prazos, né? Eles são de difícil mensuração porque eles cabem em subjetividade. Quando a gente olha isso, você tem dois grandes impactos, então ambiente e ambientação, né? Tanto do time quanto do profissional. Então, o desligamento de um colaborador ou a saída desse colaborador, ele gera impacto para o grupo que ficou e aquele profissional que você contrata para dentro da operação, até ele se ambientar com o grupo, ele também vai ter um tempo, ele vai ter uma questão aí toda de clima e tudo mais. A qualidade, por quê? Porque aquele profissional que sai, ele já estava acostumado no processo, ele já tinha conhecimento do que ele fazia, então você perde aqui em qualidade. Imagem da empresa consequente por isso, então você perdendo qualidade de forma geral, você tem um potencial aí, problema com questão de imagem, que te gera também na recompra do serviço ou do produto, o que quer que seja.